Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Convido a refletir comigo acerca de um tema muito relevante na Sagrada Escritura, que está registrado no capítulo 11 da Carta aos Hebreus, versículo 1. Enquanto você abre aí o texto sagrado, estaremos louvando ao Senhor, lembrando-nos da sua fidelidade que é grande. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. De fato, grande é a fidelidade do Senhor. Hebreus, em seu capítulo de número 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando nós avaliamos a Sagrada Escritura, assim como a história da igreja, nós aprendemos de forma inequívoca que a igreja com a qual o Senhor se relaciona e a qual tem chamado para si é a comunidade da fé. O contexto imediato anterior, no qual está balizado o texto de nossa devocional, afirma a partir do versículo de número 37 do capítulo 10 da Carta aos Hebreus: Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O versículo 6 do contexto imediato posterior vai dizer que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então perceba que a fé, ela é de suma importância para aqueles que pretendem ter com Deus um relacionamento de intimidade. Nós não somos como os demais que não têm esperança. Muitos, em tempos de crise, em tempos como o que estamos vivendo atualmente, tendem a retroceder, pois acabam vislumbrando
colocando o seu coração naquilo que é contingencial, fazem do braço mortal a sua força e fraquejam quando se veem desprovido daquilo que a previdência humana poderia lhes facultar. Mas quando nós olhamos a admoestação que o Senhor nos faz por meio do autor da carta aos Hebreus, nós aprendemos que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Se você olhar esta definição de fé à luz do contexto maior do capítulo 11, que é o rol dos chamados heróis da fé, nós vamos aprender, amados irmãos, que a certeza da qual ou na qual esses crentes esperaram é a substância que alimentou a peregrinação de cada um deles, ou seja, as promessas pelas quais eles viveram. Temos, amados irmãos, experimentado tempos no evangelicalismo contemporâneo em que as pessoas não querem viver pelas promessas de Deus, apenas querem sentir a Deus. Querem ter um relacionamento meramente subjetivo com o Senhor de toda a criação. Mas a verdade é que a fé na qual os heróis da fé se ampararam não era uma fé meramente subjetiva. Não era, como Søren Kierkegaard afirmava, um salto no escuro. Eles não criam porque era absurdo. Não. A fé na qual eles se amparavam era nas verdades proposicionais que o próprio Deus havia lhes revelado. Abraão, que é citado por Kierkegaard como sendo um exemplo de alguém que deu um salto no escuro, na realidade jamais viveu por uma fé cega. Quando foi instado pelo Senhor a sacrificar o seu filho, ele o fez em obediência a Deus, mas também firmado em uma promessa. Antes de pedir o filho, o Senhor lhe deu uma promessa, e a promessa era: em Isaque será chamada a sua descendência. E ele sabia que, independentemente do que acontecesse lá no alto do Monte Moriá, ele voltaria com o seu filho, porque ele tinha uma promessa objetiva. Ele tinha um chão firme pelo qual, ou no qual, perdão, ele pudesse amparar as suas pegadas, firmar os seus pés. E aquele que pode, então, na substância das promessas de Deus, esperar, pode também ter convicção naquilo que não pode ser visto, ou seja, pode olhar além do que é contingencial, além do que é circunstancial e crer contra a esperança. Olhar além das circunstâncias. Olhar para a sua garantia eterna como sendo a verdadeira realidade que lhe faculta paz, segurança e tranquilidade. Eu gostaria de desafiar-lhe nesta tarde, amado irmão, a viver pela fé, a colocar o seu coração naquele que fez a promessa e é fiel para cumpri-la. Sabemos que o tempo
que estamos vivendo é um tempo de crise, de dificuldade, é um tempo de insegurança. Mas a nossa fé está firmada no Senhor e em suas promessas. E nós que cremos em Deus, sabemos que já passamos da morte para a vida. As aflições que tempos como este trazem sobre as nossas vidas são apenas meios pelos quais o Senhor nos permite aproximarmos-nos mais dele e alimentarmos em nosso coração o desejo e a firme esperança de que existe uma morada celestial para cada um de nós. Eu gosto muito de palavras que foram ditas por Russell Shedd, um grande pastor batista, pouco antes de sua morte. O sofrimento cumpre um propósito glorioso, que é fazer-nos desmamar deste mundo, nos desapegar desta realidade e almejar a glória, o céu, a pátria que está reservada para todo aquele que se julga peregrino neste mundo, efêmero e passageiro. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e que você possa colocar a sua fé na substância das promessas de Deus, para que você enxergue além das circunstâncias. Que assim seja, para o louvor da glória de Deus, em o nome de Jesus. Que Deus o abençoe e que lhe dê da sua paz. Este é o meu desejo, é o desejo também de todo aquele que também está firmado nesta mesma esperança em Cristo Jesus.